A razão pela qual quero tocar neste assunto é pelas grandes decepções que alguns cristãos têm tido no decorrer de muito tempo e certo sentimento de revolta, pois se aproximaram demais da liderança. Vamos entrar com muito cuidado nesse campo minado, porque o agrupamento é impossível que não haja um relacionamento, ou seja, a igreja, a comunidade, quando se reúne, tem um relacionamento. Tem um relacionamento entre irmãos, tem um relacionamento entre liderança e liderados. Agora, até que ponto, até que limitação, qual é o meu ponto limitário que eu deva ter em relação a minha liderança e eu como líder com os meus liderados? Até que ponto? Existe um ponto, existe uma limitação? É sobre isso que nós vamos falar à luz da palavra de Deus, ao conselho de Jesus Cristo, para cada um de nós nessa noite. Vamos lá, nós vamos ponto a ponto entender essa questão de relacionamento muito íntimo, um pouco longe. O que devo fazer, como fazer essa relação ser saudável, ser produtiva, ser harmônica e que ambas as partes sigam o propósito, sigam o caminho do Evangelho de Cristo. Vamos lá. Nosso primeiro tópico: estabeleça um limite de distância. Estabeleça um limite de distância. E quem faz esse estabelecimento, quem estabelece esse limite de distância é você. É pessoal. Você deve estabelecer esse limite de distância. Esse limite de distância, ele precisa existir para que todos estejam de bem e fazendo com que haja uma convivência, um andamento em harmonia de ambas as partes. Então nós vamos ver alguns pontos interessantes aqui sobre essa questão. Na letra A, vamos lá, na letra A, sua vida pessoal, vamos lá aqui, vamos voltar aos bolsos, isso, na letra A, sua vida pessoal, sua vida íntima e pessoal só pertence, escreva aí, tome nota, isso é importante, só pertence, vamos lá, a você. Sua vida íntima e pessoal só pertence a você. Esse já é um limite que você tem que estabelecer entre você e a liderança. Você já tem que estabelecer esse limite. Porque senão, estou falando do nosso campo cristão, nossa vida cristã, nosso campo da fé, nós não temos gurus, nós temos líderes, nós temos pastores, temos liderança, não temos guru, que é aquela pessoa que introduz todas as suas vontades em nossa vida, até mesmo às vezes nossa vida íntima e pessoal. Isso não pode acontecer. Sua vida íntima e pessoal, ela pertence a você. Tome conta dela, resolva ela com sua família, com pessoas muito íntimas de sua confiança. Mas quando a gente começa a transferir isso para algumas lideranças, nós conhecemos casos que são desastrosos. Então, procure ter um hábito ou criar um hábito. Se ele não existe, procure criar um hábito de ter uma intimidade com Cristo, de ter uma intimidade com Deus. Veja um texto que nós separamos para você. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5 e 6. Olha o que diz o texto. O Senhor Jesus ensinando, ele disse: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando
à tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus nos convida a ter uma intimidade com Deus na oração, de fechar o seu aposento, ou seja, intimidade. Tua vida íntima, ela pertence a Deus. Então, quando eu não sei disso, quando eu tenho dificuldade para trabalhar essa questão, muitas das vezes as pessoas, por terem uma dificuldade de trabalhar essa questão, ficam expondo a sua vida íntima à liderança. Isso não é bom. Estabeleça um limite. Estabeleça, obedeça a liderança. Vamos falar aqui sobre essa questão de obediência. Obedeça, sirva, e até que ponto também tem uma limitação. Sirva, obedeça, mas sua vida íntima, suas decisões pessoais, suas decisões íntimas familiares, elas pertencem a você, unicamente a você, a única pessoa responsável pela sua vida íntima é você mesmo, ok? Letra B, o que mais precisa saber nessa distância? Obedeça seu líder. Você estabeleceu uma distância, obedeça seu líder. Quando? Obedeça seu líder enquanto. Obedeça seu líder enquanto existir. Enquanto existir ética, moral, e cristã. Obedeça seu líder enquanto estiver ética, moral e cristã. Como assim? Vamos ver um texto em João capítulo 4. Ética, moral e cristã. Porque muitas das vezes a liderança diz que nós temos que obedecê-los a qualquer custo. Tem muita liderança aí fraca, sem ética, sem moral, sem exemplo, e querem que as pessoas obedeçam eles a qualquer custo. Veja que eu estou fazendo uma seleção, tá? Não coloco palavras na minha boca, não estou generalizando. Eu estou dizendo, existe algumas lideranças, e vocês sabem que isso é verdade. Sem ética, sem moral, sem exemplo, e querem que as pessoas os obedeçam a qualquer custo, acima de uma predominância autoritarista, dizendo, eu sou líder e tenho que obedecer. Espera um pouquinho aí, amigo e amiga. Eu devo obedecer a minha liderança, porque eu e a minha liderança, nós estamos envolvidos em um mesmo projeto, que é a questão do Evangelho. Então, como liderança, eu tenho minhas responsabilidades, como liderado, e a liderança também tem as responsabilidades deles. A gente falou isso aqui numa live, tá no nosso Instagram, tá? Essa live está no Instagram, você pode ver ela a qualquer momento que você quiser. Não procure perfeição daquilo que é imperfeito. Tá no nosso Instagram lá, no Instagram. Então, o que acontece? Muitas das vezes há uma imposição de liderança quando não há um exemplo. Então, professor, eu devo obedecer essa liderança? Se não houver uma ética moral e cristã, não, você não deve obedecer essa liderança. Porque acima dessa mal liderança, essa liderança sem ética, sem moral, acima dessa má liderança está a palavra de Deus, com a sua ética e com a sua moral, pela qual é merecida a nossa obediência e a nossa observação. Veja um texto de João, agora nós vamos lá, João capítulo 10, versículo 4 e 5. Veja que coisa interessante. Esse texto, ele é assustador em relação de você obedecer, seguir ou não uma liderança. João 10, verso 4 e 5. Nos diz o texto: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, esse é o pastor, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus está falando, Jesus está dizendo, as ovelhas conhecem a minha voz, mas de modo nenhum seguirão ao estranho,
antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus dá uma palavra determinante aqui, que ela é assustadora. Ele diz assim, que de maneira nenhuma, de modo nenhum, ou de modo algum, as ovelhas dele seguem o estranho. Quem é o estranho? É o mercenário. Quem é o mercenário? É a liderança sem ética moral. Falamos também sobre isso numa live, está no nosso Instagram. A questão de fazer de Deus um negócio. É uma liderança sem comportamento ético-moral. Jesus está dizendo, não sou eu, que as suas ovelhas não seguem uma liderança estranha, não seguem um mercenário, mas seguem um pastor, aquele que cuida das ovelhas e que tem uma ética moral para apresentar um exemplo, para apresentar as ovelhas. Então, devo obedecer à minha liderança enquanto houver ética cristã e ética moral. Fora disso, estabeleça também um limite de obediência. Você não é obrigado a obedecer a alguém que não está obedecendo a Bíblia. Você não é obrigado a obedecer a alguém que não tem Cristo como seu Senhor. Porque Jesus falou, se você me chama de Senhor, por que me chama Senhor, se não faz o que eu vos mando? Vou repetir, disse o evangelista Lucas, Jesus falou, por que me chama Senhor, se não faz o que vos mando fazer? Então, muito cuidado sobre essa questão. Vamos resumir o tópico 1. Muito cuidado sobre essas duas questões aqui. Limite de distância, sua vida pessoal íntima pertence a você. Obedeça o seu líder onde houver ética cristã e ética moral. Letra C, ainda do tópico 1. Não idolatre a sua liderança. E esse tem sido o mal de muitos cristãos. Não idolatre a sua liderança. Mas isso está no ser humano. Essa questão de idolatria está no ser humano. E a gente acha que só existe idolatria quando se há uma adoração a uma imagem de escultura. Mas existe muito tipo de idolatria. Hoje existe homens adorando homens, pessoas adorando pessoas. E estou falando do nosso campo religioso, do nosso campo cristão. Não idolatre a sua liderança. Mas, professor, é possível eu idolatrar a minha liderança? Isso está no nosso sangue. Veja no início, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, nós temos aqui uma referência, Romanos capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Paulo está escrevendo no começo da sua carta aos Romanos, e vejam o que está acontecendo. Vou ler com vocês. Veja o que está acontecendo em Romanos capítulo 1, 21 a 23. Porquanto, Paulo está dizendo, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se endureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Isso no comecinho da história de Romanos. Paulo está denunciando o paganismo dos gentios da época. Por quê? O ser humano ele é inclinado à questão de adoração. E hoje, vergonhosamente, a gente vê pessoas adorando as suas lideranças, fazendo das suas lideranças o guia espiritual, fazendo da sua liderança o guia sobrenatural. Ah, sem a minha liderança eu não vivo, sem a minha liderança eu não sou, eu não consigo caminhar, eu estou debaixo da cobertura espiritual. Isso é idolatria. Tome cuidado com isso, porque você pode se machucar. As pessoas estão se machucando. Quando as pessoas caminham para esse tipo de atitude, elas se machucam fáceis.
Porque os líderes são falhos, são limitados, são seres humanos. Nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos diante das atitudes que a vida se apresenta para nós, diante das circunstâncias. A nossa fé é circunstancial. A nossa vida ela é feita de arranjos. Nossa vida é feita de momentos, de adaptações. Hoje vivemos um momento, amanhã não sabemos que tipo de momento estamos vivendo. Talvez hoje a sua liderança seja uma liderança exemplar, mas não se incline à adoração. Não se incline dizendo é a melhor do mundo e nunca vai me decepcionar. Não entre por esse caminho ilusório. Você pode se decepcionar a qualquer momento. Então, não idolatre a sua liderança. Esse é um dos passos importantíssimos. É um dos limites. É uma das divisas que você tem que fazer diante do relacionamento entre você e a sua liderança. Repetindo, permita-me repetir o tópico 1 para ficar bem claro. Primeiro, a sua vida íntima depende unicamente a você. Segundo, obedeça a sua liderança enquanto houver ética moral e ética cristã. Terceiro, não idolatre a sua liderança. Obedeça. Atenção, eu não estou aqui fazendo uma apologia à desobediência lideral. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra as lideranças. Não é isso. Eu estou orientando você a aprofundar a sua fé, a limitar. Existe um limite. Ninguém pode mandar na vida de ninguém. Isso não é uma ditadura. Isso não é um sistema manipulador. Nós somos cristãos, estamos servindo a Deus. O que as lideranças têm que fazer, e é obrigação deles fazer, orientar. É o poder da orientação com a base na palavra de Deus. Aí sim, essa é a função da liderança. Agora, dominar, mandar na vida íntima, pessoal, não. Isso não é função de liderança. Esse relacionamento, essa aproximação, ela é perigosa e pode ser desastrosa. Pode acontecer um desastre e a qualquer momento alguém pode se ferir feio. Tá ok? Vamos para o tópico 2. Tópico 2. Encontre a suficiência em Cristo. Encontre a suficiência em Cristo. Se relacione com a liderança. Tá? Se relacione. Se aproxime da liderança com esse espaço limitário que eu acabei de falar para você, mas se aproxime. Mas acima de tudo, ache suficiência em Cristo Jesus. Ache suficiência na pessoa de Jesus. Se aproxime menos da liderança, mais de Cristo. Obedeça à liderança, mas se aproxime mais de Cristo. Tenha uma relação maior com Jesus. Tenha uma relação maior com a Escritura. Tenha uma relação maior com o Evangelho. E você não vai se machucar. Terá uma vida livre, uma fé aprofundada, enraizada, tranquila, porque Jesus disse: o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos lá, letra A, na suficiência de Cristo. Encontre a suficiência de Cristo. Fale com Ele todas as suas necessidades. Fale com Ele todas as suas intimidades. Desculpa aqui. Fale com Ele todas as tuas intimidades. Fale com Cristo. Com Cristo você deve falar todas as suas intimidades. Por quê? Em João capítulo 15, versículo 15, o texto bíblico nos diz: já vos não chamarei servos. Isso é Jesus falando aos discípulos. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha o que Jesus diz aos discípulos:
Eu não chamo mais vocês de servo, eu estou chamando vocês de amigo, intimidade. Você tem um amigo chamado Jesus, então fale para ele suas intimidades. Então conte para ele suas vidas íntimas. Em que momento? Lembra daquele momento de Mateus 6? No quarto, no aposento, na oração íntima. Faça isso. Você tem um amigo chamado Jesus. Então conte para ele todas as suas intimidades, todas as suas dificuldades interiores, emocionais, físicas, psicológicas. Jesus estará te ouvindo. Atenção, eu sou contra a questão da exigência. Para com essa bobagem de exigir de Jesus. Para com essa leseira. Isso é leseira. Mas conversar, você deve conversar com Jesus. Apresente a ele suas intimidades em um lugar íntimo. Ninguém precisa saber. Foi o Cristo que falou isso. Ninguém precisa saber. Fale a sua intimidade com o seu amigo chamado Jesus. João capítulo 15 e versículo 15. Letra B. Seja guiado pelos seus ensinamentos. Seja guiado pelos seus ensinamentos. Mergulhe nos ensinamentos de Jesus. Vá a fundo. Procure pesquisar. Procure estudar os evangelhos. Vá a fundo. Não fique naquela autodependência da liderança. Autodependência. Sabe, hoje nós temos vários mecanismos, a questão do WhatsApp, enfim, outros meios de comunicação rápido. E não fique na total dependência da sua liderança para tomar uma decisão pessoal, por exemplo, para tomar uma decisão do teu dia a dia, para a tua família. Vai à Escritura. Procura conversar com as Escrituras. Procura conversar com Cristo. Vai aos seus ensinamentos. Foi Jesus quem falou, João 5,39. Jesus nos dá uma orientação. Examinai a Escritura, porque vós podais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai a Escritura. Tenha Cristo como suficiente. Seja guiado pelos seus ensinamentos. E assim, quando você precisar de um conselho, você já o tem. Cristo estará te aconselhando através da sua poderosa palavra. Cristo estará te guiando através da sua poderosa palavra. Meu irmão e minha irmã em Cristo, isso te dá segurança, isso te dá paz, isso te dá proteção para você e para a sua família. Isso inibe, anula a questão de decepção lideral, de decepção com as lideranças, porque você tem uma suficiência sobre a pessoa de Jesus, sobre os seus ensinamentos, em um relacionamento íntimo que você tem com Ele. Na letra C, o texto nos diz, na suficiência de Jesus, Jesus é suficiente. Letra C, Ele é a única pessoa que merece Ele é a única pessoa que merece a adoração. Lembra que eu falei para você? Não adore a sua liderança. Porque a única pessoa que merece a adoração é Jesus. É Jesus. E muitas pessoas podem dizer assim, mas professor Guima, isso não é uma rebeldia? Eu não entendo como rebeldia. Nós existimos para adorar a Cristo. Eu não posso adorar pessoas. Eu não posso fazer de uma pessoa o meu guru espiritual, o meu guia espiritual. Nosso guia espiritual é o Espírito Santo, que nos guiará a palavra de Deus. A única pessoa que merece a adoração é Jesus Cristo, nosso Deus.
Então a Ele devo adorar, ao nome de Jesus devo me curvar, ao nome de Jesus devo veneração. Por quê? O nome de Jesus, que reflete a sua pessoa, é tão importante, é tão poderoso, que em todas as dimensões, as três maiores dimensões do universo e do mundo e submundo devem reverência ao nome de Jesus. Vamos ler o texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 10. É um texto um pouco longo, mas para você entender essa questão de adoração e o erro que as pessoas cometem de adorarem líderes, de se curvarem diante de homens. Pastor, toca aqui na minha cabeça para a minha vida ser mais abençoada. Toca aqui na minha cabeça para ter uma semana feliz. Para dessa religiosidade pobre. Isso é inútil. Isso é fútil. Isso é idolatria. Vai para a Escritura. Vou te mostrar agora, dentro da Escritura, um único nome que representa uma pessoa maravilhosa que merece adoração em qualquer ponto do universo, do mundo e submundo. Vou ler com você. Primeiro, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, preste atenção, se dobre todos os joelhos que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo apóstolo diz que Deus deu um nome a Jesus que é reverenciado, que todos os joelhos se dobram diante dele, se dobram e irão se dobrar, porque estão nos céus, na terra e debaixo da terra, no submundo, aonde existe mundo e universo, se curvam diante do nome e da pessoa de Jesus. Então existe uma pessoa maravilhosa do seu lado, meu querido e minha querida, que merece a adoração. Não desvie a adoração para homens, adore a Cristo, reverencie Ele e seus ensinamentos, e você terá uma vida livre e feliz. Tá ok? Vamos seguir. Tópico 3. Se no tópico 1 eu mantive uma distância contra a minha liderança, a minha vida íntima pertence a Cristo. Se no tópico 2 eu tenho Cristo como a minha suficiência, eu não preciso adorar homens, eu não preciso de gurus, eu não preciso de proteção espiritual, cobertura espiritual. Eu tenho Cristo, você também, nós temos Cristo. Precisamos de liderança? Atenção, vou repetir, me permita, eu sou repetitivo. Não estou pregando ou ensinando contra a liderança e fazendo apologia contra a liderança. Deve obedecer a liderança? Sim, se houver uma ética moral cristã, deve sim obedecer a liderança, mas adorar, ser guiado por Cristo, pela sua palavra e pelo seu ensinamento. Se a liderança ensinar o ensinamento de Cristo, palma para elas. É elas que nós temos que obedecer. Terceiro, construa uma estrutura. Se aproximou mais do que devia da sua liderança? Está se decepcionando? Está sendo ferido? Está decepcionado? Está doendo? Está machucando? Construa uma estrutura. Construa uma estrutura. De que forma, professor? Vamos lá. A vida é completa de representações. E todos estão vulneráveis. Preste atenção. Todos estão vulneráveis. Todos estão vulneráveis
a apresentar o que não são. Por que eu tenho que construir uma estrutura? Para eu não auto-me vitimizar. Para eu não dizer, eu não sabia que o ser humano era assim. Eu não sabia que, eu não sabia que fulano era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu estava sendo enganado todo esse tempo. Eu não sabia que eu não sabia que eu não sabia. Fique sabendo. Todo ser humano, ele é vulnerável. Todo ser humano é vulnerável. Todo ser humano está fadado, está determinado, porque isso é da raça humana. Nós tivemos um fórum maravilhoso ontem falando sobre o pecado do homem, o pecado de origem. Isso está no homem, a de repente fazer uma apresentação daquilo que não é. Basta estarmos sendo beneficiados em determinada situação. A probabilidade de se tornar uma hipocrisia, uma apresentação teatral, é 2. Só que tem uma coisa, tem uma hora que a cera, ela derrete, e ficamos de cara limpa. E quando ficamos de cara limpa, decepcionamos as pessoas. Muitas das vezes é isso que acontece na maioria das lideranças. E as pessoas se ferem, se decepcionam, se machucam, porque não estabeleceu um limite, se aproximou demais, confiou demais, se lançou sem reserva, achou que deveria escancarar a sua vida para eles, ou para elas, quando de repente era tudo uma apresentação. E o que eu tenho que fazer? Você e eu temos que construir uma estrutura. Se você foi ferido, decepcionado, magoado, se não, e se conhece pessoas assim, passa essa live para elas, porque nem tudo está perdido. Existe uma palavra chamada recomeço. É hora de recomeçarmos. Recomeçarmos de uma forma certa, verdadeira, original, para que não mais nos machucamos. E esse terceiro ponto é muito importante. Escreva, construa uma estrutura dentro de você. E saiba, a única pessoa que não vai decepcionar você chama-se Jesus Cristo. Letra B. Na construção da estrutura. Quando vier a decepção com a liderança, com os líderes, quando vier a decepção com os líderes, não culpe a Deus. Siga quando vier a decepção com os líderes, não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Siga em frente. Siga em frente. Deus não é culpado. O que Deus tinha que fazer pela raça humana, Ele fez. Ele entrega o seu Filho Jesus, João 3,16. Deus é o único inocente nas decepções humanas. Siga em frente a sua vida. Eu sei que é difícil. A decepção dói, machuca, magoa, abre feridas. Mas estamos vivos. Não estamos vivos? E o que temos que fazer? Seguir em frente. Sangrando, doendo, inchado, machucado, manquejando. Mas temos que seguir a vida. Crendo em Deus, crendo em Cristo, crendo no Evangelho. E vamos criar um trauma quanto a isso? Uma liderança me decepcionou, então todos os líderes são iguais. Uma liderança má me decepcionou, me magoou, então eu não confio mais em liderança nenhuma. Não é assim que a coisa funciona. As decepções da vida nos ensinam. As decepções da vida nos constroem.
A decepção da vida vai nos dando experiência, paciência, vai nos dando esperança. É uma construção a cada dia. Cada ano que se passa são coisas novas, são novos desafios, novas decepções, novas conquistas, novas amizades. A vida é um ciclo. Não é porque você se decepcionou que você tem que olhar para o céu e julgar a todo mundo e até Deus. Você não é a única pessoa a se decepcionar. Lembre-se disso. Não é a única e nem será a última. Os seres humanos são fadados a construir uma imagem daquilo que não são. Já estão debaixo de um sistema que funciona dessa forma. Um sistema hipócrita. Um sistema teatral. Mas se isso acontecer, siga em frente. Tome uma postura. Continue sua caminhada. Por mais simples, por mais humilde, por mais pequeno que seja o seu plano, que para muitos é um plano irrisório, mas para você é importante. Então siga em frente a sua vida, sem culpar a Deus. Pelo contrário, o amando, o adorando, caminhando e o servindo. Letra C. Só temos até a letra B. Acostumado com letra C, letra B, nesse tópico temos até a letra B. Siga em frente. Vamos concluir. O que eu tenho que fazer? Como que me relaciono? Vamos concluir. Meus queridos, todo relacionamento deve ter um certo cuidado e respeito mútuo para que as posições liderados e liderança, para que as posições em que cada um exerce seja realizada com perfeição. Quando cada um está na sua posição certa, posição de liderança, posição de liderado, não existe essa fantasia de igualia. Infelizmente, o sistema existencial, ele é hierárquico. Não tem como fugir de uma hierarquia. Um filho, quando nasce, não se torna um amigo do pai, é o filho do pai. Não se torna um parceiro, é filho. Existe uma hierarquia. Então, o sistema existencial, ele é hierárquico. Então, numa igreja, existe uma hierarquia. Existe a liderança, existe os liderados. Cada um deve ficar na sua posição e estabelecer um limite. Aí a coisa acontece com perfeição. Quando mistura, quando fica muito íntimo, quando constrói uma relação muito íntima, liderados e liderança, alguém vai se machucar, alguém vai se ferir. E isso pode ser evitado. Você pode evitar isso. Eu posso evitar isso. E podemos fazer a pregação do Evangelho, podemos seguir o Evangelho, podemos viver o Evangelho de uma forma livre, como Cristo nos libertou.